você vai aprender sobre contratação. Já vou te adiantando, não concordo com essa visão de, vou pagar por conta pro gestor de tráfego. O gestor de tráfego tem que ganhar X reais por conta que ele toca. Cara, o gestor de tráfego ganhar um valor por conta que ele tá tocando não quer dizer nada sobre o desempenho daquele cliente. Primeiro ponto que eu quero te falar é sobre quem que é a primeira pessoa que tu contrata dentro da tua agência. Muitas vezes a gente ouve essa e aprende desse jeito, né? Eu também aprendi desse jeito, que a primeira pessoa que eu tinha que contratar para minha agência era um gestor de tráfego para que eu pudesse sair do operacional e sair da parte de operação, de atender cliente, etc. E eu até fiz isso. Eu não tinha visão, não tinha maturidade que eu tenho hoje em negócio. Os meus alunos hoje, eles têm um planejamento de contratação muito mais assertivo e conseguem ter muito mais resultado do que eu tive lá atrás. Quem que é a primeira pessoa que a gente contrata dentro da nossa agência? Quem será a primeira pessoa? Será que é um gestor de tráfego? É o gestor de tráfego que a gente contrata? Será mesmo? Fala, rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Agência Sem Frescura. E no podcast de hoje, sabe o que você vai aprender? Você vai aprender sobre contratação. Ou seja, sua agência já está crescendo, ou está começando a crescer, ou sua agência já é grande, ou você já tem ali seus 5, 10, 20, 30, 40 clientes, eu não sei. Na prática, eu vou te passar minha visão sobre contratação aqui, é um assunto que não é tão falado no mercado de agência, a galera tem muito receio, né, de falar sobre esse assunto de contratação e tudo mais, mas eu quero não só desmistificar algumas coisas aqui para vocês, passar minha visão sobre esse processo de contratação, tá, rapaziada? E eu quero passar para vocês aqui, basicamente, um planejamento. Quem você contrata, em qual momento da tua agência, eu vou dar uma base ali como que você deve remunerar essa galera do teu time, tá? Eu não concordo, já vou te adiantando, não concordo com essa visão de, vou pagar por conta pro gestor de tráfego, o gestor de tráfego tem que ganhar X reais por conta que ele toca. Cara, o gestor de tráfego ganhar um valor por conta que ele tá tocando não quer dizer nada sobre o desempenho daquele cliente, se aquele cliente vai ou não renovar contigo. Então já fica aí uma dica muito válida para você poder saber separar, né, o joio do trigo, joio do trigo, sei lá qual que é o termo, você tá ligado aí como que é. E antes de mais nada, eu quero já pedir aqui que você preste muita atenção nesse episódio do podcast, porque ele é o que mais vai te trazer clareza sobre essa parte de contratação, tá? E aí eu já quero deixar claro pra ti, aqui eu não vou falar nada muito mirabolante, mas eu vou te falar o que eu faço dentro da minha agência, o que eu aconselho para os meus alunos da Zenit poder replicar. E se você já está ligado, se você já acompanha aqui os podcasts da Agência Sem Frescura, você já sabe que quando o podcast é comigo sozinho, é praticamente uma aula, né, rapaziada? Então já fica ligado aí, já pega papel e caneta para você poder anotar os insights, porque eu te garanto que daqui você vai sair com um planejamento de contratação de fato para a tua agência. Tu vai saber exatamente quando que tu contrata, quem tu contrata, como que é o modelo de remuneração que eu aplico, inclusive, dentro da minha agência, para que vocês possam replicar também na agência de vocês. Então aqui é um conteúdo um pouco mais técnico, conteúdo um pouquinho mais de alto nível ali, não é para quem tá totalmente começando do zero, mas para quem tá começando do zero, vai ter uma noção ali de quem que tu contrata, porque eu vou começar o podcast exatamente falando sobre isso. Mas antes de mais nada, se você ainda não me segue no Instagram, já te convido aqui a me seguir, tá? O meu Instagram, mesmo aqui do podcast também, se você pesquisar Agência Sem Frescura, ou pesquisar Itamar, ou pesquisar Itamar IRFADS, que é o nome da minha agência, Itamar IFED, também você vai me encontrar lá no Instagram, beleza? E antes de mais nada, vamos começar aqui o nosso conteúdo, tá, rapaziada? Vamos direto aqui pra prática, e aí eu quero, primeiramente de tudo, já te construir uma ideia que tem na cabeça ali, de muita gente. Como eu disse, aqui eu vou te passar um planejamento de contratação. Então, ele vai do início até o fim, tá? Então, quando fala de início até o fim, é do momento da tua agência também, e é isso que eu quero trazer clareza aqui pra ti, tá? Primeiro ponto que eu quero te falar é sobre quem que é a primeira pessoa que tu contrata dentro da tua agência. Quem que é a primeira pessoa que você contrata? Será que é um gestor de tráfego? Muitas vezes a gente ouve essa e aprende desse jeito, né? Eu também aprendi desse jeito, que a primeira pessoa que eu tinha que contratar para minha agência era um gestor de tráfego para que eu pudesse sair do operacional e sair da parte de operação, de atender cliente, etc. E eu até fiz isso, porque eu não tinha visão, não tinha maturidade que eu tenho hoje em negócio. Os meus alunos hoje, eles têm um planejamento de contratação muito mais assertivo e conseguem ter muito mais resultado do que eu tive lá atrás. É quando eu digo pra galera da Zenit hoje em dia, é que basicamente o resultado que eles estão tendo em 6 meses, 1 ano, alguma coisa do tipo ali, é basicamente o resultado que eu demorei 4, 5 anos para poder alcançar. Então, é muito mais rápido. Você até que tá ouvindo aqui esse podcast, saiba que eu vou encurtar o teu caminho, tá? Você não vai precisar cometer os mesmos erros que o Itamar cometeu lá atrás na agência dele, tá? E é por isso que eu decidi fazer esse podcast com esse tema específico, porque esse aqui vai ser um podcast atemporal. Não importa se tu tá assistindo ele no dia que ele foi lançado, não importa se tu tá assistindo ele, escutando, na verdade, ele daqui a 1 ano, daqui a 6 meses. Isso aqui é um podcast do tipo atemporal, não importa o momento, cara. Se você tá com dúvida de contratação, esse é o
podcast para você poder voltar, pegar os insights aqui sobre a parte de contratação. E se você também precisar de alguma ajuda, alguma dica, Itamar, eu quero alguma dica sobre contratação, mano, manda mensagem pra mim no Instagram, eu vou estar à disposição lá pra poder te ajudar também, tá? Só falar, Itamar, assisti o podcast de contratação, queria tirar uma dúvida contigo sobre tal coisa. Só me chamar lá no Instagram, o Instagram eu mesmo que respondo, então você pode me chamar lá também. Beleza, rapaziada? Então, ó, vamos lá pra prática, né? Primeiro ponto. Quem que é a primeira pessoa que a gente contrata dentro da nossa agência? Quem será a primeira pessoa? Será que é um gestor de tráfego? É o gestor de tráfego que a gente contrata? Será mesmo? Lá na minha agência, lá atrás, lá em 2022, por aí, 2021, 2022, a primeira pessoa que eu contratei foi um gestor de tráfego. Quem foi? Foi o Rodrigo. Rodrigo, que hoje é o nosso diretor operacional. Não foi um erro contratar o Rodrigo, mas o momento foi errado. Pensa comigo. Tu começou agora a tua agência, tu fechou teus primeiros 2, 3 clientes. Alguns gurus vão te dizer assim: não, com 2 a 3 clientes você não precisa contratar ninguém. Você não tem que contratar ninguém, você mesmo continua fazendo, tal, até você chegar com seus 10 clientes. Quando você chegar nos seus 10 clientes, aí tu contrata o gestor de tráfego e foca só no comercial. Foi essa narrativa, rapaziada, que eu segui no começo da minha agência, tá? Eu segui essa narrativa, eu acreditei nisso, e foi assim que eu fui seguindo o meu negócio, né? Foi assim que eu fui seguindo a agência. Só que daí, na prática, se você para e reflete agora como que o mercado, agora que eu entendo como que o mercado, como que o jogo realmente funciona, parando pra refletir hoje em dia, não faz sentido nenhum fazer a contratação de um gestor de tráfego primeiro. Por quê? Tu tá começando agora o negócio. O que vai fazer a tua agência crescer? A demanda que tá ali no teu dia a dia, que tu, tá com muita demanda, e se tu diminuir a quantidade de demanda que tu tem ali na tua operação, tu vai conseguir ter uma taxa, ter um crescimento maior da tua agência? Será que gerando mais resultado? Ah, não, vou contratar um gestor de tráfego para que eu possa focar mais na estratégia, para fazer meus clientes vender mais. Será que o que vai fazer a tua agência crescer é os clientes da tua agência ter mais resultado? Será que isso faz a tua agência crescer? Eu vivi isso na prática e vou dizer para vocês, não. Às vezes a gente tem a falsa sensação de que fazer o cliente ter resultado é o caminho para fazer a nossa agência crescer. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Fazer o cliente ter resultado e manter um bom relacionamento com ele, você está equilibrando a equação da retenção. A equação da retenção é R mais R igual a R. Inclusive, eu falei sobre isso em um podcast que eu fiz com o Rodrigo. Foi o primeiro podcast, inclusive, que eu fiz aqui no Agência Sem Frescura, tá? Então, você pode voltar lá e assistir o primeiro episódio. Mano, também tá muito bacana. O conteúdo foi muito de valor, que a gente falou sobre os principais processos, tanto do comercial quanto da parte operacional, tá? O Rodrigo passou essa visão da equação ali da retenção, tá? E aí, trazendo essa lógica da equação da retenção, que é R mais R igual a R, que é relacionamento mais resultado é igual a renovação. Então, se eu tenho muito relacionamento, mas não entrego resultado, dificilmente esse cara vai renovar. Se eu entrego muito resultado, mas não tenho nenhum relacionamento, dificilmente esse cara vai renovar. Eu preciso ter um pouquinho, pelo menos, de relacionamento e muito resultado para fazer o cara renovar. Ou preciso ter muito relacionamento e um pouquinho de resultado vai fazer esse cara renovar. Nunca tu vai conseguir também ter um excelente resultado e um excelente relacionamento com todos os clientes da tua agência. Esquece essa, isso não vai acontecer, tá? Não existe o cenário perfeito. Se alguém te vendeu essa ideia, bem-vindo à realidade, que a realidade é totalmente diferente, tá? Totalmente diferente. E aí vem um ponto aqui que eu quero te falar. Pensa comigo, tua agência tá começando a... Esquece que é agência, né? Vamos chamar de negócio, de empresa. A tua empresa tá começando agora. E aí tu conseguiu teus primeiros clientes. O que é que tu faz? Tu continua lá sozinho, fazendo tudo. E por milagre, vamos dizer assim, por algo do destino, e aí os clientes te indicaram e você chegou nos seus 10 clientes, aí tu vai lá e contrata o gestor de tráfego. Será que essa contratação foi inteligente? Será que realmente faz sentido contratar o gestor de tráfego primeiro? Porque o que o gestor de tráfego vai fazer? Ele vai resolver as tretas da operação para ti, certo? Ele vai responder cliente, ele vai, às vezes, subir campanha, vai fazer reunião com o cliente, ele vai fazer onboarding desse cliente na tua agência, ou às vezes até não, né? Vai depender da forma como você alinhou ali com esse gestor de tráfego. Mas na minha visão, sim, o gestor de tráfego tem que fazer todas essas partes, principalmente no começo. Eu não digo no futuro, né? Porque, hoje aqui na nossa agência, pela quantidade de clientes que a gente fecha, só esse mês a gente deve ter fechado, acho que uns 40 clientes já, nesse mês agora de agosto, tá? A gente fechou uma porrada de cliente, rapaziada, porrada de cliente mesmo. E aí onde vem o ponto. No meu caso aqui, que eu fecho 40 clientes por mês, 50 clientes por mês, faz sentido eu ter uma pessoa focada só no onboarding. Eu tenho uma pessoa que é gestor de onboarding, ao qual ele faz todo o onboarding dos clientes. O trabalho da pessoa é esse, tocar o onboarding do cliente. Ou seja, no momento que a pessoa entra, reunião de boas-vindas, até o momento que a gente entrega a estrutura do cliente. Entregou a estrutura do cliente, vai pro gestor de tráfego poder, de fato, fazer parte de campanha e tal. Esse resto ali da entrega que faz parte de uma agência normal, certo? E aí onde vem o ponto, rapaziada. No meu caso, eu preciso de
gestor de onboarding. Só que, quando a gente fala lá no começo, o gestor de tráfego ele tem que colocar a mão na massa pra fazer tudo realmente, mano. Principalmente se tu paga por conta. Eu acho uma parada muito burra pagar o gestor de tráfego por conta. Não existe isso. Por quê? O fato de pagar por conta não quer dizer necessariamente que aqueles clientes estão tendo resultado ou quer dizer que esses clientes vão renovar. É muito mais inteligente tu pagar para o teu gestor de tráfego para cada renovação que ele consegue fazer. Então, pô, dos clientes que tá na cartela dele, ele tá com 10 clientes. Cada cliente que renovar, tu paga um valor a mais. E não pela quantidade de clientes que ele tá tocando. Porque senão daqui a pouco, sabe o que acontece? Eu digo isso porque eu converso com muita agência. Na maioria dos casos vai acontecer o quê? Do cara começar ganhando, por exemplo, R$200 por conta. Aí quando ele tá com 10 contas, tu já tá pagando 2 mil pra esse cara. E tu sabe, pô, o gestor de tráfego consegue tocar 25 contas tranquilamente, 30 contas tranquilamente. Aí às vezes tu não quer colocar as 20 contas pra esse cara, porque tu já pensa, pô, mano, eu já tô pagando 2 mil pra esse cara aqui. Se eu colocar mais conta pra ele, o que vai acontecer? Todos os meus clientes vão estar centralizados em um cara só, isso não é legal. Aí o que tu acaba fazendo? Contrata outra pessoa para poder pagar também por conta. E daí tu fica dividindo. Percebe que isso aqui não é saudável nem para você e nem para o gestor de tráfego? Não é saudável, rapaziada, basicamente para ninguém. Mas foi como a gente aprendeu, foi como eu aprendi também. E a primeira pessoa que eu contratei lá atrás foi quem? O gestor de tráfego foi o Rodrigo. Mas a contratação do Rodrigo foi algo atípico, tá? Por quê? O Rodrigo se ofereceu para trabalhar junto com a gente e disse assim, ó, queria trabalhar com vocês sem ganhar nada. O primeiro salário do Rodrigo foi nada, o segundo salário do Rodrigo foi R$200, o terceiro salário do Rodrigo não teve, porque a gente quebrou, e aí quando a gente voltou, o Rodrigo voltou aí, já começou a ganhar uns R$400, e daí foi subindo, e hoje o Rodrigo tem o maior salário fixo da empresa, do Rodrigo, basicamente, tá? Que é o nosso diretor operacional. E aí vem um ponto muito importante, turma. Itamar, se não é o gestor de tráfego aqui que eu devo contratar, quem que eu devo contratar? Você tem que contratar, pessoal, um SDR. Às vezes, quando eu falo agora aqui, fica muito lógico, né? Pô, mano, é óbvio que precisa contratar um SDR. Só que quando a gente tá começando, a gente não tem essa clareza. Porque pensa comigo, qualquer empresa, para poder crescer, não é o resultado, a tua agência, por exemplo, não é o resultado que tu vai gerar para o cliente, não é o quanto que esse cliente vai renovar junto contigo, é totalmente ligado a essa parte aqui, ó, demanda. Você precisa ter demanda na tua empresa. É o que o cliente ele te contrata para ele ter mais demanda na empresa dele. É o que você faz pro teu cliente, só que fazendo para você. É assim que tu vai crescer a tua agência. Primeira etapa é você ter mais demanda. Então, para que eu possa contratar a primeira pessoa da minha equipe, eu preciso contratar um SDR e não um gestor de tráfego. Sabe por quê? Porque quando você tem 5, 10 clientes, é muito tranquilo de tocar a parte do tráfego. Principalmente se tu só tem 5 clientes, pô. Então, de 0 a 5 clientes, o que você vai fazer? Você mesmo toca a campanha, você mesmo faz o onboarding e você faz as calls de venda enquanto tem alguém prospectando e gerando demanda para você. Se você tem um processo bem estabelecido, por exemplo, o método Pulse, que é o método que a gente aplica dentro da nossa agência, por dia a gente tem agendado em média umas 20, 25 reuniões, todo santo dia, prospectando pelo WhatsApp, tá? Eu acho que 90% das nossas prospecções, dos nossos agendamentos, da demanda que a gente consegue gerar todos os dias, vem através da prospecção ativa pelo WhatsApp, aplicando o método Pulse de prospecção, tá? E aí vem um ponto importante. Por que a gente aplica essa metodologia, por exemplo, pelo WhatsApp e tal? Porque, na prática, no tráfego, eu costumo dizer que o tráfego a gente só faz só a gestão, a gente não tem um controle. Por isso que se chama gestor de tráfego, nem não controle de tráfego. A única pessoa que controla o tráfego que eu conheço é o guarda de trânsito ou o tio Zuckerberg, que ele pode dizer assim, olha só, eu vou fazer com que a tua campanha te entregue 1.000 leads aqui porque tu gastou 1 milhão. Mas às vezes você vai gastar os mesmos 1 milhão, os mesmos 100 mil, mas não vai chegar a esses 1.000 leads ali. É a probabilidade que chegue. Mas na parte de prospecção ativa, não. Aquilo ali tá no meu controle, eu faço o que eu quero, eu agendo quantas reuniões eu quiser no dia. Isso me dá mais essa sensação de poder, de dizer assim, não, eu estou com o resultado da minha empresa na minha mão. E aí, voltando para a parte de contratação, por que a gente contrata primeiro o SDR? Para que ele faça exatamente isso aqui que eu acabei de falar. Ele esteja gerando demanda de forma consistente todos os dias. Dessa forma, você não vai ter que se preocupar com isso. Porque imagina, tu contrata um gestor de tráfego, esse cara, muitas das vezes, por tu errar na contratação, tu já contrata esse cara falando assim, ó, tu vai só subir campanha para mim, eu vou te pagar R$200 por conta. Aí esse cara não responde cliente, não manda relatório, não faz reunião com o cliente, não faz onboard, não faz nada. Aí tu paga R$200 por conta pra esse cara. Aí esse cara tá tocando às vezes 10 contas e ele quase não tem trabalho, mano. Porque o trabalho dele é basicamente subir anúncio. Só que um gestor de tráfego que faz só isso é um gestor de tráfego medíocre. É o cara que basicamente ele... Sendo bem sincero, mano, esse cara ali não se paga. Mesmo sendo os R$200. Mas, pô, Itamar, R$200 é muito pouco, mano. Na sua percepção é. Na percepção de quem não tem nenhum cliente, não é R$200, não é pouco. Se fosse fácil conseguir cliente, o próprio gestor de tráfego abriria a agência dele e ele conseguiria os próprios clientes dele.
Só que o jogo é totalmente diferente. Empreender, montar um negócio, montar uma empresa é diferente de ser um prestadorzinho de serviço. Eu falo muito disso no meu Instagram. Quando eu falo assim, quando eu converso com o cara, eu vejo que o cara ainda tá no nível de prestadorzinho de serviço, não é nem desmerecendo. É que é algo pequeno mesmo, o cara ser um prestador de serviço. Então, pô, o cara quer ser um prestadorzinho de serviço aqui, o cara tá nesse nível ainda. Então, pô, eu sei que esse cara ainda não tem essa maturidade de empreender, de, pô, entender que o jogo é diferente quando você começa a delegar. É a mesma coisa aqui na parte de prospecção, rapaziada. Então, por que eu contrato primeiro? A primeira pessoa que você deve contratar dentro da tua agência é, de fato, um gestor de tráfego não, perdão, é um SDR, porque é a pessoa que vai ficar gerando demanda. Agora, claro que o SDR, ele vai salvar a tua agência? O SDR vai ser o salvador da pátria que vai gerar demanda infinita? Obviamente que não, tá? Para que o SDR, ele consiga, de fato, entregar essa demanda, antes da contratação, seja do SDR, seja do gestor de tráfego, seja do gerente, ou qualquer pessoa do seu time, antes de qualquer contratação, o que é que você precisa ter? Você precisa ter um processo bem definido. No caso, se eu vou contratar um SDR, eu preciso ter um processo, preciso ter um método ao qual já me entregue reunião de maneira consistente. Então, antes de eu contratar o SDR, eu preciso ter um processo que gera reunião de forma consistente. Seja através de inbound, outbound, ou falando na nossa língua, né? Seja através de tráfego, seja através de prospecção, seja através de indicação. Não importa o canal de aquisição. O que é mais importante é você conseguir gerar demanda de forma consistente. Se isso tá acontecendo, rapaziada, tá top. Excelente, tá? Não tem nenhum problema você contratar aquela pessoa para aquele cargo em específico. Eu não gosto da ideia e não sou a favor da ideia quando você contrata achando que essa pessoa vai ser o salvador da pátria. Porque não importa a habilidade que essa pessoa tenha, na maioria das vezes o que acontece é frustração para você e para a pessoa do outro lado. Então, o que é que eu aconselho? Primeiro, você faz essa validação do teu processo. Quando eu construí uma agência do zero em 15 dias, que foi em fevereiro, basicamente, desse ano, 2025, eu fiz um desafio construindo uma agência do zero real, tá? Não foi aquelas agências, vou construir a agência do zero, eu usei minha estrutura, eu usei meu próprio SDR, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Assim, eu não acredito, sendo bem sincero, em um negócio que está sendo construído do zero. Do zero é do zero, que foi basicamente o que eu fiz. Eu não usei minha estrutura, não usei dinheiro, não investi em nada. Foi do absoluto zero, eu construí uma agência e fiz mais de 20 mil reais em 15 dias. Está documentado, tá aqui no meu canal do YouTube, você pode depois assistir ali, tá? Qual foi a primeira pessoa que eu contratei? Um SDR. Por quê? Porque eu já tinha o processo validado. A metodologia ao qual eu executava já na minha agência aqui na FE de marketing, eu falei, pô, eu já tenho conhecimento disso aqui, eu vou usar o meu processo. Mas antes de contratar o SDR, o que foi que eu fiz? Eu comecei a executar aqui a prospecção, validei os scripts, vi qual que era a minha proporção. Pô, eu tava mandando, acho que na época, 80 a 100 prospecções no dia, e tava agendando, acho que umas 6 ou 8 reuniões, tá? Então eu tava agendando muita reunião, eu tinha as métricas na minha mão, e aí dali pra frente eu sabia, pô, agora eu posso contratar um SDR. Não foi pela quantidade de cliente fechado, porque a pré-venda, ou seja, a demanda, não tá totalmente ligada com a venda, porque pode ser que o meu processo de fechamento precise melhorar, mas aí já é um assunto para um outro podcast, não é assunto para esse podcast aqui. O que é que eu só quero que você entenda? Antes da contratação de qualquer pessoa, acabou de cair um negócio no meu nariz agora, velho. Tá maluco? Mas antes da contratação de qualquer pessoa para a tua agência, o que é que você precisa ter? Você precisa ter um processo bem definido, validado, com números. Pô, hoje o meu processo me entrega isso aqui de resultado, seja de prospecção, seja de gestor de tráfego, seja de CS, gerente, não importa. Você tem os números, tem as informações na sua mão, aí após isso, o que você faz? Abre a contratação para poder contratar. Não contrate sem ter o processo. Essa pessoa, ela não vai salvar a tua agência, e se salvar, se acontecer essa pessoa ser uma pessoa muito boa, e ela conseguir ali fazer a parada tracionar, você vai ficar totalmente dependente dela. Essa pessoa vai ser a salvadora da pátria. Eu não gosto de SDR estrela, eu não gosto de gestor de tráfego estrela, eu não gosto de ninguém que vê com essa linha de raciocínio, sou estrelinha daqui, eu sou a pessoa que sei mais. Eu não gosto quando o meu resultado tá em cima de uma única pessoa. Por isso que aqui a gente segue o mesmo processo, todo mundo, por igual. Claro que vai ter uns vendedores que vai vender um pouco mais, um pouco menos, mas é a mesma taxa de conversão para todo mundo, a média geral que é aplicada no meu processo. Se a galera segue o meu processo, eu já sei quanto vai ter de conversão. Se o cara tá abaixo dessa taxa de conversão, eu já sei que ele não tá aplicando o processo. Vendedor, SDR, gestor de tráfego, não importa quem seja da tua empresa, tem que ter o processo bem definido antes da contratação. Então, quando eu falo aqui sobre contratação, eu já estou subentendendo que você já tem esse processo bem definido, tá? Tendo esse processo bem definido, como eu estava falando desde o começo aqui, você vai contratar primeiro um SDR. Contratou um SDR, e aí essa pessoa agora vai estar responsável por poder gerar demanda todos os dias para ti, certo? E aí você vai continuar, só você e o SDR na tua operação, até pelo menos ali uns
10 clientes. Opa, acabou de sair venda, inclusive, hein? Acabou de sair venda. Gisele, você tá escutando isso aí? Acabou de sair venda. Não vai sair aqui por conta do microfone, mas acabou de sair mais uma venda, rapaziada. Batemos a meta do dia, hein? Já fecharam 2 vendas mais cedo. Mais uma venda agora aqui. Maravilha, já batemos aqui as 3 vendas do dia, tá? A gente tá na meta aqui, na correria, pra poder buscar o resultado desse mês de agosto. Mas vamos lá, rapaziada. Primeira pessoa, SDR. Você vai continuar assim até uns 5 clientes, 5 a 10 clientes. E aqui vem um ponto importante. Eu tô calculando aqui no ticket médio de R$ 1.500, ok? Se o ticket médio tá girando em torno de R$ 1.500, já tá de boa aqui você seguir. Eu tô tentando ver aqui o ticket, mano, da venda, agora eu tô curioso, tá ligado? Ó, mas na prática, o que eu só quero te dizer? Eu quero que você se baseie nesse ticket médio de R$ 1.500, que é o ticket médio de boa parte das agências aqui, ao qual eu converso, ao qual eu troco ideia. A média geral do mercado gira em torno disso, R$ 1.000, R$ 1.500 e tal. Então, tô me baseando aqui em R$ 1.500. Se você tem a veia mais empreendedora como eu, e você tem maturidade, pô, mano, já tive agência, mas a agência já quebrou, já sei como tocar a equipe, etc. Eu, após fechar meu segundo cliente, eu já contrataria um gestor de tráfego. Foi o que eu fiz também, construindo a agência do zero em 15 dias. Ou seja, em vez de eu seguir na linha de raciocínio de, pô, eu vou esperar aqui pra poder contratar só quando tiver com os 10 clientes, etc. Mano, eu sou o cara que eu não gosto de ficar com a mão na massa. Quando eu falo mão na massa, não é tipo assim, que eu vou sair da operação. Eu não saio da operação da empresa, a gente tem que estar dentro. Só que tem que entender o que é o operacional de fato que tu tem que estar envolvido. Por exemplo, pô, eu não vou estar aqui fazendo venda, eu não vou estar ali fazendo call de venda. Se precisar, eu entro na call de venda para ajudar o closer a converter. Mas eu não faço a call de venda. Percebe que entrar em uma call de venda para ajudar o closer a converter é o que é de fato o meu papel, diferente de eu estar sentado a bunda na cadeira fazendo reunião de venda com o cliente. Não faz sentido, porque a empresa em si, ela roda sozinha, independente do meu nome. Por isso que quando você vai pesquisar, pô, Itamar, vai pesquisar agência do Itamar, qualquer coisa do tipo, não aparece a IFED. Porque, na prática, rapaziada, a IFED Marketing é uma empresa à parte da minha imagem. Por que eu já fiz isso? Eu fiz isso desde o começo. Porque quando eu conseguir algum investidor, alguma coisa do tipo, for vender uma parte da empresa, ela já está totalmente desvinculada da minha imagem. Não depende de mim a empresa. Hoje a gente vende sozinho, a empresa vende, ou seja, ela cresce sozinha e ela roda sozinha. Então, eu não tô com a mão na massa lá, os caras acabou de fechou a terceira venda do dia hoje. E hoje é dia... Hoje é que dia? O dia que eu tô gravando esse podcast é dia 27 de agosto, rapaziada. Então, na prática, a gente tá na reta final do mês e a galera lá tá lá buscando a meta, estão batendo a meta e por aí vai. Então, quando eu falo sobre isso, é para poder te trazer clareza de fato, que quando você tá nesse processo de contratação, também depende muito da tua habilidade como empreendedor. Tá? Então, eu não sou um exímio empreendedor e tal, mas eu já tenho uma experiência. E eu sei que quanto mais tempo eu dedico operacionalizando, ou seja, fazendo a reunião de venda, atendendo um cliente no grupo, fazendo um atendimento com... Mano, o que for da parte operacional, ou seja, a parte de entrega, aí é que você não tem que dedicar energia mesmo. Na parte de venda ainda vai, mas na parte de operação, de entregar coisa para cliente, subir campanha, criativo, mano, isso aqui é a coisa. Por mais que você seja o subido, por mais que você seja o aluno do Tesman, do Adriano Giannino, Adriano Giannino, eu acho que é o nome, esses caras do tráfego aí que manjam muito em tráfego, por mais que você seja um melhor aluno, seja subido pro e escambau, meu amigo, se você tá com a mão na massa, subindo campanha, dificilmente tu vai construir um negócio. É diferente o jogo. E o que os caras ensinam muito bem sobre o tráfego, sobre a operação, de fato, manda massa ali. Só que, na prática, para você poder crescer uma agência, você não precisa ser o melhor de tráfego. Eu tenho uma noção, mano, de tráfego, porque eu fui gestor de tráfego na minha agência lá atrás. Então, o que eu faria, tá? Abrindo parênteses aqui, na segunda contratação, eu faria exatamente isso. Primeira contratação, mesmo sem ter cliente, eu já contrataria um SDR e trabalharia já na ideia de esse cara me gerar essas reuniões para que nos próximos 30 dias eu consiga pagar esse valor dele, tá? Por quê? Porque eu tenho os processos validados. Se eu não tivesse o processo validado, obviamente, eu trabalharia primeiro sozinho, fazendo tudo sozinho. Prospecção, fechamento, tudo só, para poder validar tudo. Depois que eu validasse, aí sim, eu contrataria alguém. Antes da validação, eu não contrataria absolutamente ninguém. Absolutamente ninguém. Por quê? Isso aqui vai ser, na maioria das vezes, um tiro no pé. Você vai achar que tá fazendo alguma coisa, você vai achar que tá arrasando ali muitas das vezes, só que na prática não vai ser bem assim. E aí o que vai acontecer? Vai frustrar você e aquela pessoa que você contratou. Vocês dois vão ficar frustrados, tá? Então, ó, a lógica mais segura, quando você tiver de 5 a 10 clientes, você contrata um gestor de tráfego. A lógica do Itamar, fechou o segundo cliente, já contrata um gestor de tráfego. Nem que seja pagando por conta. Eu gosto? Não gosto.
Não gosto. Por isso que até no desafio Construindo a Agência do Zero em 15 dias, eu contratei um gestor de tráfego pagando R$1.000 por mês. Eu falei, ó, consigo te pagar, cara, R$1.000 aqui por mês. Você quer? Foi uma agência do zero que eu tava construindo do zero, né? Eu sabia que só ia passar um mês também com esse cara. E a chance de eu não conseguir pagar ele era muito baixa, porque eu já tinha fechado 3 clientes. Eu nem comecei o onboarding desses clientes. Depois que eu fechei o terceiro cliente, falei, mano, eu preciso de gestor de tráfego. Comecei a divulgar nos grupos, consegui o gestor de tráfego e ele na prática nem subiu campanha, porque quando eu terminei o desafio, construindo a agência do zero em 15 dias, eu já tinha finalizado, né, a quantidade de clientes lá e tal, e deu tempo da minha própria equipe fazer um onboarding. Aí eu falei, ó, paguei a todo mundo, paguei a Gisele, inclusive, que hoje é uma contratada aqui da IFED, da nossa empresa de educação, né, faz parte agora do nosso grupo oficialmente, tá? E o outro gestor de tráfego lá foi um cara home office e tal, que eu paguei pra ele, mano, os R$1.000, só que na prática ele nem subiu campanha, nem fez nada, porque quando finalizou o desafio, eu já joguei esses clientes pra minha operação aqui principal, que foi a IFED, né? E aí vem um ponto importante, turma. Contratou o gestor de tráfego, o que você tem que alinhar com esse cara, tá? Aqui é muito importante. No começo da tua agência, até pelo menos uns 50, 60, ou arrisco dizer até R$100.000, mas até uns 50 aqui é 100% certeza, siga nessa lógica. Tá faturando até 50 mil, busque desenvolver pessoas de confiança e contratar pessoas de confiança, ao qual ela vestem a camisa da tua empresa, porque tem a diferença de pôr uma farda e pôr a camisa. Camisa é como se fosse a camisa de um time, tá? Ninguém coloca, sei lá, a camisa do Brasil por obrigação. Ou seja, farda, o cara usa por obrigação. Camisa, ela usa por torcer por aquele time. Ela vive por aquele time. Ela acredita naquele time. Então, quando eu falo que eu não tenho um time de fato dentro da nossa agência, é porque a galera veste a camisa e não a farda. E aí, fica isso aqui de aprendizado também para ti na hora que tu for contratar. Tenha até 50 mil reais, você precisa ter uma pessoa, de fato, na tua operação que seja o teu braço direito. E uma pessoa no comercial que seja o teu braço direito. Tu precisa de 2 pessoas chaves dentro da tua operação, que sejam pelo menos 2 pessoas que vistam muito a camisa a nível de confiança. São 2 pessoas que tu vai trazer para próximo de ti. Tá até fugindo um pouco da planejamento de contratação, né? Tá muito mais de organização de negócio, mas é um papo de alto nível mesmo, rapaziada. Se você tá até aqui no podcast, eu tenho certeza que você porque você tá curtindo o conteúdo e além disso você tá vendo que o conteúdo é de fato de alto nível, tá? Então eu só quero que você entenda assim, ó. Até 50 mil, você precisa ter 2 pessoas junto com você, mano. Pô, tem um cara aqui na operação que é meu braço direito, mano. Esse cara tá fechadão comigo, o que eu precisar ele tá junto, mano, a gente tá fechadão. E uma pessoa no comercial pode dar o que der. Se precisar virar à noite, a gente vira à noite aqui, prospectando, fazendo venda e por aí vai. Você precisa ter essas 2 pessoas aqui estratégicas dentro do teu time, beleza? Então, pensa já comigo. Se tu tá começando a tua agência do zero, o SDR que tu vai contratar lá no começo, já pode ser essa pessoa. O gestor de tráfego que tu vai contratar lá no começo já pode ser essa pessoa. Por isso que eu não começaria pagando por conta. Eu começaria já pagando os R$1.000. Fulano, eu vou te pagar aqui R$1.000. Tá? Eu vou falar um pouco sobre remuneração daqui a pouquinho, tá, rapaziada? Então, ó, começa pagando valor fixo já. Então, contratou aqui um SDR, contratou um gestor de tráfego quando tá com 5 clientes, tá? De 5 a 10 clientes. Abre contratação, contrata aqui. Por quê? O SDR tá gerando demanda toda hora, então daqui a pouco tu vai precisar contratar de novo, tá? Chegou ali em torno dos 10 clientes, de 10 a 15 clientes, eu continuaria ainda com um único gestor de tráfego, só que eu contrataria ou uma pessoa de suporte ou um designer. Quem que eu gosto mais? Eu gosto mais da ideia de ter um designer. Sabe por quê? Porque esse designer, velho, na maioria das vezes, ele vai ajudar muito esses clientes que já estão ali, que precisa produzir criativo toda hora. E quando eu falo designer, é o cara que já vai editar os vídeos ali no Canva ou no CapCut, que seja, para poder entregar os criativos para o cliente, para o gestor de tráfego não ter que fazer criativo. Tá? Se o gestor de tráfego tiver que parar para ele botar a mão na massa, para ele fazer os criativos, vai dar errado. Então o gestor de tráfego ele tem que pensar nos criativos, ele tem que pensar em como que ele vai produzir esses criativos para os clientes, vai solicitar, o cliente aprova, ele manda lá para o designer. Tá? Então, de 10 a 15 clientes, eu contrataria um designer, tá? Essa pessoa para poder assumir essa demanda aqui da parte de edição, da parte de criação de foto, de imagem e por aí vai, tá? Dos 15 a 20 clientes, aí eu abriria a contratação para um outro gestor de tráfego, tá? E aí, levando em consideração de 15 a 20 clientes, vamos abrir aqui a calculadora, né? 1.500 vezes 15, a gente tá falando de uns 22 mil de faturamento, tá? Então você está ali faturando em torno de uns 20 e poucos mil reais, tá? Você tem aqui, até o momento, um designer, um gestor de tráfego e um SDR. 3 pessoas na tua operação. E é assim que tu vai construir uma operação de fato enxuta, velho. É só que às vezes tu quer pular muita etapa. E aí onde vem a grande sacada. Tá ali com os 15 a 20 clientes, contratou o teu designer, a próxima pessoa que você vai contratar é um gestor de tráfego. Por quê? Quando esse aqui bater 20 clientes,
o gestor de tráfego já vai estar super apertado, porque ele está atendendo, ele está fazendo reunião com o cliente, muitas das vezes ele está respondendo o grupo, esse cara já está na loucura, já está mais apertado. Você contrata um gestor de tráfego para poder dividir e separar um pouco mais essa quantidade de clientes que tu tem dentro da tua agência aqui, tá? Quando você tiver com 15 a 20 clientes, tá? Você pode já fazer isso com 15 para não esperar chegar nos 20 ali, para folgar mais esse gestor de tráfego. Se esse gestor de tráfego que você contratou é o cara que já vai ser o teu gerente, ele já vai aprender um pouco mais sobre essa parte gerencial. E aí não tá a grande sacada, velho. Por isso que muito aluno, quando entra na Zenith, ele consegue tracionar muito rápido. Porque eu passo justamente essa visão. Quando ele contrata SDR, ele já sabe que esse SDR tem que vestir a camisa. Quando ele contrata um gestor de tráfego, ele tem que ser um gestor de tráfego, que ele vai vestir a camisa, que ele vai querer crescer. Porque daí é nesse momento que esse gestor de tráfego começa a se tornar um gerente. Ele não vai ser ainda um gerente, mas ele vai começar a se tornar um gerente. E aí eu tenho um outro gestor de tráfego agora, novato, digamos assim, tá? Que tá tocando aqui as contas de anúncio dos clientes, tocando essa parte de demanda de tráfego de maneira geral, tá? Isso com cerca de 15 a 20 clientes na operação. E um gerente aqui, não é nem um gerente, né? Continua sendo um gestor de tráfego, ele está continuando dividindo demanda, só que ele está fazendo algumas outras partes gerenciais, mais a parte de atendimento, relacionamento com o cliente, fazendo as reuniões com o cliente, buscando oportunidades, porque tu já está ali com uma operação de 15 a 20 clientes, pô. Então isso aqui já começa a ficar um pouco mais interessante. Itamar, passei dos 20 clientes, contrata mais um gestor de tráfego, tá? Porque daí você vai ter agora um gerente e 2 gestores de tráfego. Cada gestor de tráfego ele vai conseguir tocar em cerca de 20 clientes cada um. O que isso quer dizer? Se você quiser, é uma opção sua, você pode segurar essa quantidade de pessoas até 40 clientes. Ou seja, pensa comigo, são 2 gestores de tráfego, um gerente, um designer e um SDR. Você pode segurar essa operação até 40 clientes. E claro, você sendo closer, né? Seu papel aí em toda essa operação é ser o CEO, seu cara que está gerenciando tudo e colocando a mão na massa na venda, tá? Quando que Itamar colocaria um novo closer? Levando em consideração esse ticket médio, a gente está falando que eu contrataria quando eu tivesse com uns 20 a 25 clientes. É o que Itamar faria, tá? Itamar, quando eu tivesse com 15 a 20 clientes, perdão, de 20 a 25 clientes, eu contrataria também um closer. Então, nessa contratação que eu fosse fazer de um novo gestor de tráfego, eu já contrataria também um closer. Porque eu, novamente, eu não sou o cara mão na massa. Itamar, mas, pô, mano, 20 clientes, pô, 20 clientes não é nada. De fato, 20 clientes não é nada nesse ticket de R$1.500, tá? Em 20 clientes, em R$1.500, tá dando em média R$30.000 de faturamento. Pô, mano, R$30.000 de faturamento, já vai colocar um closer, não é muito cedo não, cara? Em alguns cenários, sim. Mas entendendo a metodologia ao qual a gente aplica dentro da Zenith, que é o objetivo principal. Opa, nem sei se dá pra pegar. Deixa eu pegar aqui. O objetivo principal, rapaziada, é aqui, ó. Essa plaquinha não é a plaquinha de 100k de faturamento não, tá? Isso aqui é da minha mentoria, tá? E aqui são 100 mil em novas vendas. Eu não sei se vai dar pra ver aqui na câmera, ó, mas são 100 mil em novas vendas mensais. E quando eu falo que o cara vai alcançar 100 mil em novas vendas mensais, eu tô trabalhando toda a operação desde esse momento aqui, mesmo que eu esteja ainda no começo, com 15 a 20 clientes, eu já tô trabalhando, visando e olhando única e exclusivamente o quê? Os 100 mil de venda no mês. Então, para que eu alcance os 100 mil de vendas no mês, não é de faturamento, eu preciso que essa operação comercial ela já esteja formatada. Então, eu já vou precisar ter um closer aqui, eu já vou precisar aprender como que é gerenciar um closer. Uma coisa é tu delegar o tráfego, outra coisa é tu delegar a demanda, outra coisa totalmente diferente, véio, é tu delegar a venda. Quando tu começa a delegar a venda, é o momento que eu costumo dizer para os donos de agência, que é a partir daqui que tu começou a ter uma empresa, tu começou a ter um negócio de fato. Existem 2 marcos na minha visão dentro de uma agência que muda totalmente o game de uma agência. São 2 momentos que são muito decisíveis para o negócio. Mano, é um momento de decisão mesmo assim. É quando você vai para o escritório físico, é a primeira sensação quando tem assim, putz, mano, agora sim eu tenho uma empresa. E o segundo momento é quando você basicamente delega a venda. Porque no começo você já delegou a geração de demanda, já está ali pelo tráfego, o teu SDR já está agendando reunião, ou está fazendo prospecção ativa, o teu SDR está prospectando. Aqui na nossa agência, a gente agenda em média 20, 25 reuniões só por prospecção ativa todo santo dia aqui dentro da nossa operação. E isso com 2 SDRs. E aí, na prática, vai depender do teu formato, tá? Só que onde é que está a grande sacada? Quando você delega a venda, tem alguém vendendo por você, meu amigo, é você vivenciar um nível diferente, véio, da empresa. É tipo aqui, ó, bateu já a notificação aqui da venda que aconteceu. A venda foi de R$3.000. Eu tô aqui, gravando podcast com vocês. Hoje eu coloquei a pé no comercial pra fazer uma daily, fiz a daily,
Gravei uns 2 vídeos lá com a galera, postei no meu Instagram, se você ainda não me segue no Instagram, está ligado, Itamar Fied. Itamar IRFADS, tá tudo junto, só pesquisar no Instagram. E aí, foi o que eu fiz lá no comercial. Não fiz mais absolutamente nada. Saiu 3 vendas. Claro que isso é um processo de construção do que eu já fiz lá atrás, tá? Mas isso não tira o mérito do time estar entregando esse resultado, tá? E aí vem esse ponto muito importante, rapaziada. Com 20 clientes, eu já contrataria um closer. No ticket médio de R$1.500, já para começar a delegar a venda. A partir do momento que eu começo a delegar a venda, não quer dizer que eu vou sair da venda. Eu continuo na venda, só que daí eu tenho um closer também junto ali. Claro que aqui o podcast não é muito sobre isso, né? Sobre a escala do negócio de maneira geral. É sobre contratação. Mas eu vou te passar essa visão aqui, porque se você tá até aqui é porque eu acredito que esse podcast ele tá agregando aí pra tua agência, tá agregando na tua vida, tá conseguindo esclarecer mais a tua visão sobre esse modelo de contratação, quem tu contrata, quem tu não contrata e por aí vai. E aí eu quero te passar uma visão aqui que eu acho que é muito válida, velho. É você entender um ponto, né? Quando eu chego nos 30 mil, eu preciso ter 2 canais de aquisição. Então eu tenho a prospecção ativa, firme, e aí eu plugo também a parte do tráfego. E aí com um único SDR, ele vai lotar a minha agenda e ele vai lotar a agenda também do closer, porque agora eu tenho 2 canais de aquisição e não um só. Muita gente vai na lógica de, não, eu tenho que ter 3 SDR para um closer, 2 SDR para um closer. Isso não faz sentido, tá? Um SDR, ele lota a agenda de 2 closers se você tiver o processo bem validado, tá? Um SDR aqui, ele lota a agenda de 2 closers, tanto que a gente tem 2 SDR para 3 closers na nossa agência, tá? Essa é a estrutura que a gente tem hoje aqui, beleza? Claro que às vezes a gente pega, o closer tá sem fazer nada, bota ele pra prospectar também, mas isso é um assunto para outro podcast, né? Então aqui, o que eu quero dizer pra ti? Esse SDR, ele vai começar a agendar reunião pra mim e pro closer, e eu vou dividir as reuniões com esse closer aqui, tá? Qual que é a grande sacada, pessoal? A partir de agora, a gente tá na nossa operação, deixa eu até colocar aqui pra não me perder, né? A partir de agora da nossa operação, a gente tem 2 gestores de tráfego, certo? A gente tem um gerente, no caso, não foi isso que eu falei? Foi. 2 gestores de tráfego. Ou seja, passei dos 20 clientes, certo? Estou de 20 a 25 clientes. Estou com 2 gestores de tráfego. Eu estou com um gerente, um designer, um SDR. E se você já foi esse cara mais empreendedor, você já está faturando mais de 30 mil, o que você faz? Você bota também um closer na tua operação. Essa estrutura de equipe, rapaziada, são 2, 3, 4, 5, 6 pessoas no teu time, tá? Essas 6 pessoas no teu time, vamos colocar que tu tá com 25 clientes, vai. 25 clientes, 25 vezes R$1.500, a gente tá falando que a gente tá com faturamento de 30 a 40 mil reais, beleza? Nessa faixa de faturamento, essa mesma quantidade de pessoas aqui na tua equipe, ela vai poder, por exemplo, gestores de tráfego, eles vão conseguir tocar até 40 clientes, só que tu tá com 20 e poucos agora. Ou seja, se a gente botar 40 clientes vezes R$1.500, essa mesma estrutura com 6 pessoas, ela vai te entregar em média 60 mil reais de faturamento. O que eu quero te dizer com isso? Isso, lembrando, isso só pautado nos clientes recorrentes, fora os novos clientes que o comercial vai trazer. E aqui, tu alcança uma receita por colaborador da tua equipe, que é a receita que eu considero mais saudável, 10 para 1. Ou seja, para cada 10 mil que eu gero na minha empresa, eu tenho uma pessoa. Então, aqui eu tenho 6 pessoas, que no começo vai parecer muita coisa, porque, por exemplo, se eu colocar aqui os mesmos 30 mil reais, por exemplo, ou 35 mil, né? Vamos colocar ali, deu 37,500. Eu estou faturando 37,500 e divido isso por 6, dá 6 mil reais de receita para cada colaborador. Isso não é interessante, tá? Porque essa margem aqui é uma margem ainda, querendo ou não, apertada. Porque se eu coloco aqui, eu tiro aqui de 6 mil aqui, 6.250, eu tiro imposto, o valor fixo que eu pago para a pessoa, o valor variável, o custo que essa pessoa tem no escritório físico aqui comigo, o energético que eu vou pagar para ela, todos esses variáveis aqui, sobra pouca grana ali na ponta para cada colaborador. O ideal é 10 mil para cada pessoa que trabalha na tua equipe, tá? E é a lógica que eu sigo dentro da minha empresa. Eu pego ali cada colaborador que eu tenho, eu busco ter 10 mil de receita sobre cada colaborador que eu tenho dentro da minha empresa. Isso garante que eu tenho uma margem extremamente boa a todo momento. Claro que existem momentos ao qual a gente está super apertado. Por exemplo, eu cometi alguns erros de gestão na minha agência esse ano, ao qual me custou muito minha margem de lucro, me custou muito ali a pressão dentro da equipe operacional. Para vocês terem noção, eu estou contratando 10 pessoas para o meu time operacional. É mais ou menos isso aí. Itamar, tá seguindo a mesma lógica dos 10 mil ali para cada pessoa da operação? Cara, mais ou menos isso aí. Eu tô com a minha operação extremamente apertada. Eu preciso contratar mais 10 pessoas dentro da minha operação, só para você poder ter uma noção. E aqui vem um ponto muito importante. Alcançou aqui essa lógica
dos 10 mil para cada pessoa da tua equipe, ou seja, tu chegou aos 40 clientes. Chegou aos 40 clientes, teu gestor de tráfego está no limite, ou seja, cada um com 20 contas, teu SDR, teu close está conseguindo gerar reunião, está conseguindo tracionar, ou seja, tu só vai colocar mais gente na tua equipe agora quando tu estiver próximo dos 40 clientes. Essa estrutura, pessoal, é a estrutura muito próxima de tu bater, basicamente, os 100 mil reais de faturamento na tua agência, com 6 pessoas na tua equipe, tá? Então, mas dá pra bater isso aqui, mano? Não é o ideal, mas dá. Eu já vi agência que bate com 5 pessoas. Já vi agência que bateu 100 mil com 4 pessoas na equipe. Porque isso vai depender totalmente do ticket médio que você tá cobrando. Se você tá cobrando um ticket médio de 2 mil, pensa comigo, aqui eu tô botando um ticket médio de 1.500. Mas se eu coloco aqui um ticket médio de 2 mil, eu tenho os mesmos 40 clientes, só que agora, me deixando 2 mil reais de ticket médio. O que isso quer dizer? Eu tenho 80 mil. Aí eu pego, divido os 80 mil por 6 pessoas, eu tenho uma receita de 13 mil para cada colaborador. Olha só o quanto vai ficando mais saudável, tá? Foi o caminho, pessoal, que eu segui, tá? Lá atrás, eu tinha uma quantidade de pessoas na equipe, eu não lembro nessa época quantas pessoas eu tinha na equipe, mas eu tinha 60 clientes e faturava 24 mil reais. E aí, quando essa chave virou de entender a conta, como é que tem que ser feita, eu comecei a aumentar o meu ticket médio. E sempre fui na lógica, em vez de eu buscar só a quantidade de clientes, eu vou captar muito cliente, às vezes eu vou captar muito cliente desqualificado, e aí esses clientes vão sair da agência, tá tudo bem, mas eu vou focar nesses meus clientes que são qualificados, eu vou focar em ter o máximo de receita em cima dele para cada colaborador que eu tenho na minha equipe. E aqui, qual que é a lógica que você vai seguir? Chegou próximo dos 40 clientes, o que você vai adicionar aqui? Você vai adicionar um gestor de tráfego, tá? Sempre quando estiver próximo de bater o limite, o que eu aconselho? Sempre, por exemplo, o teu gestor de tráfego tá cada um com 3 clientes sobrando na carteira, 5 clientes sobrando na carteira. Eu já colocaria um novo gestor de tráfego, porque até esse cara tracionar, tá pronto para poder tocar cliente, se tu tá com o teu comercial ativo, se tu tá conseguindo gerar demanda e vender de forma consistente, o que é que vai acontecer? Tu vai atingir esse teto muito rápido, tá? Então tu vai atingir esse teto muito rápido e é nesse modelo de contratação que eu seguiria, rapaziada. Itamar, quando que tu coloca um CS na tua operação? Eu coloco um CS na minha operação quando ele tivesse ali em torno de 50 clientes. Bateu 50 clientes, contrata um CS para que ele possa não ficar ocupando o tempo do gerente e o CS esteja ali dentro da tua operação fazendo todo esse trâmite ali de relacionamento com o cliente, por aí vai. Ponto importante, Itamar, o gestor de onboarding, quando que tu contrata? Eu contrato o gestor de onboarding quando comercial. O gestor de onboarding, rapaziada, ele tá na operação, mas ele é quase alguém do comercial, porque é a pessoa que vai entregar o que o comercial vendeu, tá? Então é só para fazer o onboarding, porque, mano, esse processo de onboarding, ele demora um certo tempo. É o processo mais importante da agência, a nível operacional, mais importante a nível operacional, é o que mais vai trazer resultado para a operação, então eu não posso colocar isso na mão do gestor de tráfego, que ele vai estar fazendo campanha, vai estar fazendo uma porrada de coisa, eu tenho que botar alguém só focado nisso, quando você está tracionando com muita gente. Itamar, o gestor de onboarding, quando que contrata? Quando você tem muito cliente fechado, mano. Tipo assim, sei lá, tu tá fechando uns 4 clientes por semana, tá fechando uns 4, 5 clientes por semana, eu já contrataria um gestor de onboarding. Itamar, não tô fechando 4 a 5 clientes por semana. Não compensa, porque você vai ter uma pessoa que ela vai trabalhar muito pouco e vai ganhar grana ali, isso vai espremer a tua margem à toa, tá? Tá fechando 4 a 5 clientes por semana, contrata um gestor de onboarding, tá? CS, com 50 clientes ativos, você contrata um CS, ok? É a lógica que eu sigo aqui. E depois, o que vai crescer aqui? O que vai crescer, rapaziada, é só a quantidade de gestor de tráfego que tu vai aumentar na tua operação, e a lógica que eu sempre sigo é, para você nunca errar, mano, busca esse cálculo de receita por colaborador. Quer saber, o momento que tu contrata é quando tá chegando muito próximo dos 10 mil, dos próximos 10 mil para cada pessoa da tua equipe. Por exemplo, eu tô 10 mil para cada pessoa da minha equipe, agora tá chegando a 20 mil, pô, tá dando 19, mano, já é sinal que tu precisa contratar muito tempo. Se tu for olhar a nível financeiro, se tu for olhar a nível de quantidade de clientes dentro da tua operação de tráfego, vai ser isso. Quando o gestor de tráfego ele estiver próximo de 20 a 25 contas, tá? Agora, pô, tem operação que o gestor de tráfego toca 50 contas, tem operação que o gestor de tráfego toca 40 contas. De fato, só que esse cara, ele na maioria das vezes, ele não vai atender cliente, ele não vai fazer reunião com o cliente, ele vai estar focado só em fazer o tráfego, só fazer o tráfego, ter outra pessoa entregando para ele a estratégia. Só que, velho, pensa comigo, o gestor de tráfego é a melhor pessoa para poder definir a estratégia de tráfego que vai ser usada para aquele cliente, não a estratégia de marketing. Tá, e quando que você contrata um estrategista, cara? Isso vai depender muito do momento da tua agência, tá? Quando que eu contrataria um estrategista? Eu contrato um estrategista a partir do momento que eu tenho pelo menos mais de 50 clientes ativos, não contrataria antes, tá? Antes, mas quem faz isso? Quem faz isso é o gerente, pô. O gerente faz o papel do estrategista de marketing, de maneira geral, tá? E
E o gestor de tráfego, ele faz o papel do estrategista de tráfego. Porque o próprio cara ali, ele tá subindo campanha. A melhor pessoa para poder dizer o que ele vai fazer da própria campanha dos clientes é ele mesmo. Porque é ele que tá tocando os clientes ali. É ele que tá atendendo os clientes. É ele que tá trocando ideia com os clientes todo santo dia. Então, ele que sabe como que tá as campanhas, ele que sabe o detalhe. Então, não faz sentido nenhum a gente fazer o quê? A gente pegar e colocar para um estrategista tocar esse cara aqui. Mano, pra mim não faz sentido. Hoje, aqui na nossa agência, o nosso gestor de tráfego, ele mesmo constrói a estratégia de tráfego para o cliente, tá? Com base no que o estrategista geral passou. Quando eu falo estrategista geral, é o cara estrategista de marketing, que ele pensou na estratégia. Pô, a gente vai vender o super combo aqui dessa hamburgueria, o combo de dia das crianças, combo de dia dos pais, vamos desenvolver um novo produto. Aí, com base nisso, ele passa pro gestor de tráfego, o gestor de tráfego monta a estratégia de tráfego especificamente. Tem diferença de estratégia de marketing e estratégia de tráfego, tá, rapaziada? Muito importante você entender esses dois pontos aqui. E aí, vamos lá, turma. Vamos lá para a prática. Estando aqui nessa linha de raciocínio, quem mais que a gente contrata dentro da nossa operação? Cara, basicamente o que você vai precisar depois é de um CS, como eu estava explicando, de um estrategista, e aí depois você vai promover as pessoas da tua equipe. Por exemplo, ter um gerente de projetos é importante. Ter uma pessoa que é focada na retenção de clientes, além do CS. O CS, que você pode trabalhar ele mais como suporte, ou você pode trabalhar o CS com papel de CS e fazer com que a tua operação ela gere nova receita, tá? A tua operação ela tem que te gerar nova receita, porque isso é tão óbvio, velho, que às vezes eu esqueço de falar, porque o mais óbvio precisa ser dito, né, rapaziada? A sua operação, ela precisa gerar nova receita. Não é só de cliente recorrente, não. Tu não tem que ficar focando na quantidade de cliente que tá saindo, tem que focar na quantidade de receita que tu tá perdendo. E quanto que a tua operação gerou de nova receita esse mês, tá? A minha operação, todo mês ela gera nova receita. Através de quê? Reativação de cliente de base, venda para novos clientes, venda para os clientes que já são clientes e por aí vai, tá? É assim que você aumenta a margem de lucro e é assim que você aumenta também a retenção de receita. Você aumenta o LTV desses clientes, beleza? Você faz com que a tua operação ela gere nova receita de forma consistente. Beleza, pessoal? E agora vamos lá, Itamar. Entendi, mano. Ficou claro agora pra mim essa parte de contratação. E aí eu quero já te falar aqui, velho. Tu chegou até aqui, até essa parte do podcast, tu ainda não curtiu, tu não deixou teu comentário, tu não me marcou no Instagram, tu não me mandou um feedback. Cara, tu nem se inscreveu no canal. Miserável, velho. Miserável. É bom que tu não venda. É bom que você não venda esse mês. Se você tá consumindo um conteúdo desse, de alto nível, e nem sequer deixou nenhum comentário pra poder, pô, mano, conteúdo top, tal, Itamar, continua fazendo conteúdo e por aí vai. Meu amigo, por isso que você é o resultado da tua agência, tô zoando, vou dizer que teu resultado é medíocre não, tá? Mas eu espero, não jogando uma praga pra você, mas eu espero que você não venda o próximo mês ou não bata a sua meta de venda nunca mais. Tô brincando, tá, rapaziada? Ó, mas vamos lá, mas papo reto, velho, papo reto. Se você ainda não tá inscrito aqui no meu canal, já se inscreve, já deixa teu comentário, tá? Ou deixa teu comentário e se inscreve, ou faz já os dois, depende, mano. Se isso aqui tá agregando na tua vida. Se não tá agregando, fica tranquilo que daqui a pouco vai agregar ainda mais, porque agora a gente vai falar sobre remuneração. Então, mas qual que é a lógica de remuneração que eu faço pra essa galera, tá? Primeiro, eu vou dar um tempo aqui pra você poder se inscrever no canal, porque eu vou repetir de novo isso aqui. Enquanto você não se inscrever, eu não vou parar de repetir, porque eu sei que você agora tá dando risada, às vezes você tá na academia, tá no carro, mano, não vou dizer pra você pegar o celular não, vai, se tu tá no carro, tu não precisa se inscrever agora não, mas tu pode tirar uma foto ali e depois você posta lá, você me marca e tal, e já se inscreve aqui também depois, beleza? Pausa aqui pra água enquanto você se inscreve aí. Mas olha só, vamos falar agora sobre remuneração? Toda remuneração, pessoal, do teu time, você tem que fazer da mesma forma como eu faço aqui, tá? Então, mas por que tem que fazer? Porque, mano, pra mim é algo que quando eu converso com algum outro dono de agência que ele não tem uma estratégia de remuneração semelhante ao que a gente faz, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo desse cara não conseguir tracionar tão bem assim a agência dele de maneira geral. Então, mas o que seria essa estratégia de remuneração? É a estratégia gamificada. Você precisa ter toda a remuneração do teu comercial não, da tua agência de maneira geral, totalmente gamificada. E quando eu falo gamificado, o que eu quero dizer com isso? É que, primeiro, você tem que ter, e o gamificado, às vezes o cara fala, não, minha galera aqui recebe, minha remuneração na minha agência é tudo gamificado. Aí só porque o cara paga fixo mais variável não é gamificação, tá? Vai com calma aí. Em breve eu faço um podcast sobre cultura, e aí fica até a dica aí, você quer ouvir um podcast e tá falando sobre cultura, como construir a cultura de um time comercial, como fortalecer a cultura de um time comercial, como eu fortaleço a cultura dentro da minha empresa. Qual que é a importância do manual de cultura, do código de conduta, do manual de convivência, do dress code dentro de uma agência como a nossa?
Aí, ó, se você não entendeu nada disso aqui que eu falei, já é sinal que você não entende praticamente nada sobre cultura do empresa, né? Mas, enfim, vamos lá, vamos voltar aqui pro assunto principal, que o assunto não é esse não, mas se você quiser ouvir algum podcast, deixa aqui abaixo, mano, o teu tema aqui, de qual que é o tema do próximo episódio que você gostaria de ver por aqui, sei lá, sobre cultura, mais detalhes sobre contratação, remuneração do comercial, sei lá, velho, deixa aqui a dica aqui dos próximos episódios que eu leio todos os comentários e respondo todo mundo, tá? E aí, vamos lá. Modelo de remuneração tem que ser gamificado. Primeiro ponto, você entender que a base da gamificação, ela consiste em um fixo mais variável, mas não quer dizer que ser fixo mais variável é gamificado, tá? O que você vai pagar? Para todo mundo da sua equipe, você vai pagar sempre um FII menor do que você pode pagar. Vou te dar um exemplo, tá? Vou abrir aqui a calculadora do meu celular para poder me ajudar nos cálculos aqui, beleza? Vamos lá. Cadê... Deixa eu abrir aqui a calculadora. Acabei fechando a calculadora. Cadê a calculadora? Cadê a calculadora? Meu amigo, velho. Fechei a calculadora. Achei a calculadora. Agora. Olha só. Vamos aqui para a calculadora aqui do celular, tá? Supondo que você tem aí, você pode pagar para um gestor de tráfego R$2.000. Você não vai começar pagando os R$2.000 para o gestor de tráfego. E essa é a grande sacada. Pô, então, mas eu consigo pagar. É justo que eu pague para esse cara. Cara, justo é ele conquistar os R$2.000. Nada é fácil nessa vida, rapaziada. Se você já chega pagando o máximo que você pode pagar para o gestor de tráfego ou para qualquer outra pessoa do seu time, vai acontecer o que acontece na cabeça da maioria da galera. Porque não tem mérito. Tem que ter mérito naquilo. A pessoa precisa conquistar. Quando a gente conquista algo, a gente valoriza muito mais. E aí vem a base da gamificação. E vem o porquê que tudo tem que ser gamificado, tá? Primeiro ponto, entender tudo tem que ser fixo mais variável. Quanto que é o fixo? Sempre vai ser muito abaixo do que você pode pagar. Por quê? O resto do budget que você tem, ou seja, o resto do dinheiro que você tem, do caixa que você tem, do quanto que você consegue pagar a mais para essa pessoa, você vai colocar em cima dos variáveis. Então, supondo que eu tenho R$2.000 aqui, calcula aqui junto comigo, tá? Eu tenho R$2.000 aqui para poder investir em um gestor de tráfego. Em vez de eu pagar os 2.000, eu vou começar pagando para ele R$1.000 no primeiro mês. Então, mas esse cara ele não vai aceitar, beleza? Se ele não aceitar, não é a pessoa que eu tô buscando para poder trabalhar comigo. Ponto. Ah, então, mas esse cara é muito bom. Você tá buscando esse cara, então paga mais caro. A lógica que eu sigo é sempre essa. Eu sempre vou oferecer R$1.000 pro cara começar comigo no primeiro mês. Porque é onde eu vou capacitar a pessoa. E aí é onde vem já a sacada. Por isso que eu falei lá no começo, busque contratar as pessoas muito mais por ela vestir a camisa do que pela habilidade dela. Habilidade, rapaziada, é algo que se treina. Eu não sabia me comunicar, eu já tô quase 1 hora falando aqui com vocês. Eu fiz uma imersão onde eu passei 12 horas falando direto, sem nem parar. 12 horas, gritando, energia e tal, não sei o que, dando conteúdo o dia todo na imersão. É um cara que eu não sabia nem falar, odiava a câmera. E hoje eu trabalho com a câmera me acompanhando o tempo todo. Eu acho um saco. Porque muitas das vezes o cara não quer, mano, gravar, mas a câmera tá lá gravando e tal. E toda hora, mano, tem alguém me acompanhando, tem alguém filmando o meu dia e por aí vai. Só que eu era esse cara lá atrás que não sabia me comunicar. Só que eu estudei sobre comunicação, treinei pra caramba, reunião, treinamento, mentoria, treinamento com a equipe, treinamento com... participando de treinamento com outras pessoas e por aí vai. Fez com que eu chegasse nesse nível de maturidade agora que eu tenho de comunicação. Não sou um exímio comunicador, mas, mano, eu tô conversando com vocês aqui há quase 1 hora. E às vezes você nem percebeu esse tempo passar. E aí é onde vem a grande sacada. O que é que eu vou pagar pra pessoa? Vou pagar primeiro R$1.000 pra ela. E aí vem a vantagem de você contratar a pessoa pra poder treinar ela do zero. E tá, mas dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Dá mais trabalho do que você contratar uma pessoa nova. Só que onde que tá a grande sacada? Primeiro, essa pessoa, ela vai vestir muito mais a camisa da tua empresa. A aula não é sobre cultura não, né, mano? Putz. Acabo indo pra cultura, não tem jeito, velho, não tem jeito. Mas vamos lá. Ó, primeiro, essa pessoa vai vestir muito mais a camisa. Você, por mais que você dedique um tempo a mais pra poder treinar essa pessoa, ela vai ser muito mais grata e vai passar mais tempo. O teu turnover vai ser muito mais baixo dentro da tua agência, tá? Vamos parar por aqui, o que você vai alinhar com a pessoa? Primeiro mês é R$1.000. Aí você cria suas justificativas como você quiser e por aí vai, tá? Primeiro mês, lembrando, eu tenho 2.000, só que no primeiro mês eu vou pagar 1.000 de fixo. Só que os outros R$1.000 que eu tenho, eu posso colocar em outros cenários. Não quer dizer que eu não vou deixar de entregar para essa pessoa esse valor. Não. E aí onde vai? Eu tenho R$1.000. A pessoa está trabalhando presencial, eu posso pagar o almoço para ela. Quanto que é o almoço por dia? Vamos colocar que o almoço é R$20 por dia, vezes 20 no mês, vai dar o quê? R$400. Então eu vou gastar em média R$400 com essa pessoa. Então eu digo a ela, ó, vou pagar também o teu almoço. Então quer dizer aqui que eu pago agora R$1.400 para ela. Só que na ponta, a pessoa só recebe 1.000. Mas eu digo, ó, vou pagar o teu almoço. Qual que é a grande sacada agora aqui? Algo que você não ia conseguir dar de benefício pra pessoa, você acabou dando de benefício pra ela. E a pessoa já começa a falar assim, putz, mano, que bacana, a empresa paga meu almoço e tal, enfim.
é algo que você pode trabalhar, tá? Estrategicamente também eu pago aqui o almoço por outros motivos. Motivos esses eu não falo aqui em podcast, geralmente é só em mentoria presencial, tá? Mas, se você quiser saber, você pode mandar mensagem lá no Instagram. Tá, qual que é a vantagem de pagar almoço pra galera do teu time? Manda mensagem lá no meu Instagram que no privado eu te respondo, beleza? Vamos lá. Então, lembrando, eu tenho um budget de 2 mil. Eu conseguia pagar 2 mil reais. Então, comece pagando. Começo, não quer dizer que eu vou parar por aqui, tá? Então, comece pagando R$ 1.000 mais o almoço, tá? Então, o meu custo com essa pessoa no primeiro mês é R$ 1.400. Eu tenho 2 mil. Só que aí eu vou falar pra pessoa o quê? Vou falar pra pessoa o seguinte: Fulano, se você me entregar, aí onde vem a parada aqui, olha a gamificação, onde é que ela acontece? Ela acontece quando a gente começa a deixar tudo parecendo um joguinho. E quando eu falo gamificação, novamente a aula não é sobre cultura, mas quando eu falo que é uma parada gamificada, tem que ter os variáveis, eles sempre tem que ser conquistados, nunca vão ser entregues. Então, tipo assim, eu nunca vou dar assim, fulano, toma aqui R$ 1.000 mais R$ 500 mais R$ 100 por conta. Vou te pagar R$ 1.000 mais R$ 100 por conta. Toma aqui R$ 100 por conta. Isso não é gamificação. Por isso que eu sempre falo, variável é diferente de gamificação. Uma sacada aqui para tu diminuir o teu custo e ser mais estratégico na hora da contratação é sempre no primeiro mês você vai pagar muito abaixo. Por exemplo, eu posso pagar 2 mil, então eu vou pagar R$ 1.000. Os outros 1.000 que eu tenho, eu posso colocar um benefício de almoço? Posso. Ou não vou colocar? Não vou colocar, é a pessoa que se vire para almoçar. Beleza. Então, no primeiro mês é só os R$ 1.000 mesmo e acabou. Qual que é a grande sacada? Você vai colocar uma meta para ela, que já vai valer do primeiro mês. Se ela bater essa meta, no final do mês, ela ganha mais um outro valor. E aí, lembra, teu budget era de 2 mil. Então, eu vou lá e pego, R$ 1.000 que eu tinha, R$ 2.000 que eu tinha, R$ 1.000 eu digo, fulano, no final do mês tá garantido os R$ 2.000, beleza? No primeiro mês. Agora, eu preciso que você me entregue essa meta aqui. Defina a meta pra pessoa e diga, uma meta, obviamente, tá, rapaziada? Primeiro mês da pessoa, tem que ser uma meta fácil, tem que ser uma meta palpável, uma meta totalmente tangível, que seja muito, muito tranquilo da pessoa alcançar esse resultado, tá? Não adianta tu colocar uma meta extremamente difícil que essa pessoa não vai bater, ela vai só se frustrar no primeiro mês. Muito cuidado com isso, tá? E aí o que você vai fazer? Define essa meta para o primeiro mês. Define essa meta no primeiro mês e aí você vai falar, se você alcançar essa meta, eu te dou mais tanto. Quanto? Eu daria, se você tá pagando almoço, você pode pagar mais R$ 300 pra pessoa no primeiro mês, mais R$ 400, ou mais R$ 500. Pronto. Se você não paga almoço, obrigatoriamente no primeiro mês eu já colocaria R$ 500. Então, bateu a meta obrigação, ou seja, o que é a meta obrigação, Itamar? A meta para a pessoa poder se pagar. A pessoa bateu uma meta que faz ela se pagar. Por exemplo, se for um SDR, eu coloco geralmente 60 agendamentos no mês. Porque com 60 agendamentos no mês, eu sempre faço esse cálculo aqui, 60 agendamentos no mês, 50% de comparecimento, eu vou ter 30 reuniões executadas, vezes 30% de taxa de conversão, eu vou fechar 9 clientes. 9 clientes, quando eu tiro a comissão do closer, tiro o imposto, tiro o valor fixo do closer, o valor fixo do SDR, os valores variáveis do closer, valores variáveis do SDR, esse cara se paga e deixa um pouco de lucro para minha empresa. E aí onde tem a grande sacada, né? Se você para e pensa assim, faz a conta sempre antes de fazer a parada, não é a conta só no modelo que, quanto que você tem de caixa. Quando a gente fala de contratação, não é sobre você ter caixa, na minha visão, principalmente quando você está começando um negócio. É muito mais sobre o que você tem a capacidade de gerar de receita. Por isso que eu sempre falo sobre geração de nova receita, eu não falo faturamento da minha empresa. Não cabe a você saber o meu faturamento, porque na prática é algo que dificilmente não é que tu não vai alcançar, é que na prática, na ponta, você não é uma pessoa interessada em saber o meu faturamento. Eu vou te falar meu faturamento pra quê? Porque é algo que muitas vezes só vai causar mais ansiedade e por aí vai. Porque você vai falar, o cara fatura tudo isso e tal. Mas na prática, cara, é muito mais interessante você focar na venda, porque a venda é algo replicável. O faturamento nem tanto, tá? Por exemplo, a V4 fala o faturamento dela. Beleza, eu consigo replicar o faturamento da V4? Cara, dificilmente. Por isso que eu falo muito mais sobre venda, porque é algo mais previsível e que todo mundo consegue fazer. Ponto. E aí, vamos voltar aqui pro assunto principal, né? O que você vai fazer? Estipula a meta para o primeiro mês. Primeiro mês, se a pessoa bater, você paga esse valor a mais para ela no final do mês. E aí, se ela bater essa meta, no segundo mês, você vai colocar uma outra remuneração. Lembra que eu tinha 2 mil para poder pagar para a pessoa? Então, primeiro mês eu pago R$ 1.000. Se ela bater a meta, eu dou mais R$ 500 de bônus. Vamos dar um exemplo. Ou só, se eu estou pagando almoço, eu pago só os R$ 1.000 mais o almoço para ela. Beleza. E diga ela, se você bater a meta, a partir do segundo mês, você passa a receber isso aqui. É uma grande sacada também. Então, tô pagando fixo mais o almoço. Então, pago fixo mais o almoço, a pessoa passou os primeiros 30 dias na minha empresa, e aí eu pago lá o valor fixo mais essa refeição. Quando eu falo passou esse tempo na minha empresa, pessoal, é prestando serviço, tá? Então, ela tá fazendo a prestação de serviço ali, ela tá fazendo o que a gente combinou em contrato,
prestou ali. Isso aqui me trouxe isso de resultado, eu pago mais tanto aqui de bônus. Beleza? Beleza. A partir do segundo mês, é onde você pode trabalhar mais variáveis, tá? E eu gosto muito dessa ideia de trabalhar variáveis com essas pessoas ao qual tá trabalhando dentro da minha equipe. E eu coloco uma segunda meta pro segundo mês e falo, ó, se você bater essa meta, você, lembrando, bateu a meta do primeiro mês, tô pagando só fixo às vezes, e aí bateu a meta, a partir do segundo mês a pessoa passa a receber um fixo mais alto e a comissão. E aí a partir do terceiro mês, a pessoa ela passa a receber valor fixo, mais comissão, mais bônus por meta batida. Só que tudo isso está dentro do meu budget que eu tenho de investimento naquela pessoa. E aí, onde que está a grande sacada, Itamar? Opa, onde que está a grande sacada? Primeiro, eu faço a pessoa produzir muito mais, porque ela está buscando cada vez mais o resultado, buscando cada vez mais resultado. E aonde que está a grande sacada? Eu faço com que essa pessoa, ela busque basicamente esse próximo nível, ela queira alcançar aquele próximo nível que vai colocar mais dinheiro no bolso dela, em vez de eu já chegar entregando isso. Porque quando eu já chego já entregando o valor, vou pagar os R$2.000, fulano, vamos aqui, entra aqui na minha equipe, eu vou te pagar já R$2.000. Mano, daqui a 2, 3 meses essa pessoa já tá frustrada e falando assim, nossa, eu tô fazendo tudo isso pra ganhar só R$2.000. Pelo amor de Deus, né? Aí por isso que você acaba tendo pessoas na tua equipe que são extremamente acomodadas e não querem buscar um próximo nível, não querem entregar mais resultado, porque você, na hora de contratar, você não alinhou isso com ela. Então, mas, pô, mano, a pessoa não vai concordar em receber isso. A pessoa não concorda, então cada um pro seu lado, mano. Na prática, é um acordo. Eu tô fazendo uma reunião com a pessoa ao qual eu tô acordando com ela. Ó, fulano, eu vou te pagar isso aqui por esta prestação de serviço. Tu quer? Não quer, não? Beleza, eu vou arrumar outro prestador de serviço. É como chamar o cara pra arrumar o ar-condicionado. Por exemplo, o ar-condicionado aqui da sala, ele não tá 100%. E aí, eu posso chamar uma pessoa aqui e falar, ó, quanto que é pra arrumar o ar-condicionado da sala? A pessoa vai falar, pô, é R$500. Eu posso achar uma outra pessoa que faça o mesmo serviço por R$200. Posso ou não posso? Eu posso conseguir, pô. Só que onde que tá o ponto? Onde que tá o X da questão? É fazer com que tudo não fuja do combinado. Então, eu combino com a pessoa que ela vai ter esse crescimento. Qual que é o ponto? Essa pessoa ela vai conquistar aqueles níveis dentro da empresa. Vai fazer com que ela engaje muito mais. E assim como eu remunero a galera também dentro da minha equipe, eu aconselho que você estruture um plano de crescimento nesse formato também dentro da tua agência, tá? Sempre gamifique. Tá, e após os 3 meses? Após os 3 meses, tem outros modelos de gamificação que a gente faz. Por exemplo, o gestor de tráfego, ele não ganha por conta. Ele ganha para cada cliente da cartela dele que renova. O SDR, ele não ganha para cada agendamento que ele faz ou para cada venda que o closer faz. Que mérito o SDR tem na venda do closer? Porque a venda do closer se dá o processo que eu criei e no closer nem aplicar o processo. Onde que tá ali o mérito do SDR? O mérito do SDR está no comparecimento. Então o SDR ele tem que ganhar até o comparecimento. Do comparecimento para frente é closer, do comparecimento para trás é SDR. Então quando eu for remunerar um SDR, eu tenho que pensar em qualquer coisa que seja do comparecimento para trás. Então eu pago por comparecimento, pago por comparecimento qualificado, pago um bônus por agendamento, pago um bônus por reagendamento, pago um bônus pela taxa de comparecimento mais alta, pago um bônus para cada indicação que ele consegue. E por aí vai, ou seja, da pré-venda, ou seja, do momento da reunião para trás. Do momento da reunião para frente é closer. E aí, você ter essa visão vai fazer com que você consiga fazer com que a tua equipe ela fique cada vez mais engajada. E o que é que eu aconselho, mano? Pra galera que já tá no teu time hoje, tá, mas já tem a galera no meu time aqui, mano. O que é que eu faço? Cara, estrutura melhor, mano, um plano de crescimento pra essa galera. Gamifica esses ganhos dela. Porque quando ela tem essa parada gamificada, tudo parece um joguinho, tá ligado? E é uma grande sacada que eu tive aqui dentro do comercial, mano. O 80-20 do meu resultado do comercial é que é tudo gamificado. O cara faz isso aqui pra desbloquear tal coisa. Ele tem um baú, que quando ele bate tal coisa, ele pode abrir um baú misterioso. E esse baú misterioso tem uma premiação misteriosa. Às vezes uma premiação muito boa, às vezes uma premiação me merda. Só que daí tem um baú dourado, que daí, pô, ele pode, a X tentativa, ele pode abrir um baú dourado. E o baú dourado, pô, tá com prêmio acumulado de mais de R$400. Fora a comissão dele, fora o bônus que ele recebe, tem mais essa outra gamificação que acontece no meio da agência. Tudo isso faz com que a galera engaje cada vez mais, rapaziada. Então, é um processo de contratação, é como se fosse várias peças do quebra-cabeça. Aqui, nesse podcast, essa 1 hora que a gente tá trocando ideia, é literalmente eu te passando uma visão de uma peça do quebra-cabeça, como que você encaixa, que é o planejamento de contratação. Só que gamificação é outro game, essa parte de cultura é muito importante, o plano de desenvolvimento de cada uma pessoa da tua equipe e por aí vai, tá? Então, eu espero ter te dado clareza aqui nesse podcast, feito com que você entenda exatamente qual que é o modelo que você tem que fazer a contratação. Então, mas qual que é o modelo? PJ, CLT, cara,
Eu prefiro contratar PJ, tá? Eu prefiro contratar PJ, aí você vai do acordo, você procura saber com o seu contador, com o seu advogado, como que você deve prosseguir, qual que é o melhor cenário para você, de acordo com a sua realidade, se faz sentido contratar PJ, se faz sentido contratar CLT, mas saiba que a maioria do mercado, ou para não dizer todo mundo, que eu não vou generalizar, a maioria do mercado é PJ, mano. Tipo assim, é um modelo ao qual o modelo tá muito mais atualizado e é um modelo que permite tanto você pagar mais pra pessoa, quanto a pessoa também tem mais liberdade, né, mano? Tipo assim, a tua empresa, ela tem mais liberdade. Só que aí você tem que, ó, novamente, procurar ali o advogado, procurar um contador para que ele possa te instruir e vai depender do momento, do formato, do modelo de negócio que tá a tua empresa, tá? No meu modelo, vale muito a pena e faz muito sentido e já foi passado por toda a revisão jurídica e por aí vai, ao qual o modelo aqui que a gente segue dentro da nossa empresa, tá? E aí vem esse ponto aqui, muito importante. Eu já te passei aqui, basicamente, o formato de contratação que você tem que fazer, quando que você contrata cada pessoa para tua equipe, eu te entreguei literalmente um planejamento de contratação. Pô, não valeu essa 1 hora que tá aqui comigo, não. E tu ainda não se inscreveu e não deixou teu like, já deixa aqui, ó, se inscreve no botãozinho aqui abaixo, já deixa o teu like e deixa um comentário. Eu quero que você comente aqui, dizendo, Itamar, eu cheguei até aqui, eu cheguei até o final do podcast e, cara, eu queria te passar uma sugestão. Deixa uma sugestão aqui, pô, pra mim, pô. Deixa lá, ou então deixa uma palavra que você acha que resume aqui esse podcast. Enfim, o teu comentário faz com que eu me motive cada vez mais a continuar gravando esses conteúdos aqui pra vocês. Beleza, rapaziada? Eu espero ter trazido clareza pra vocês em toda essa parte de contratação, ter passado uma boa visão da parte de remuneração, como que você tem que remunerar o seu time. E essa foi a minha missão, velho. Essa foi a minha missão de hoje aqui, de poder passar esse conteúdo pra vocês. Espero ter sido o mais claro possível e que vocês agora tenham muito mais clareza na hora de montar esse planejamento de contratação, saber quem você contrata, saber quem você não contrata, qual momento e por aí vai, tá? Se isso aqui te ajudou, não esquece de se inscrever, comentar, manda mensagem pra mim no Instagram se tu não quer comentar aqui público, enfim, fala o que você quiser, mas interage aí, mano, pra saber que você tá curtindo o conteúdo, isso pra mim é muito importante. Beleza, rapaziada? Vejo vocês no próximo episódio do podcast Agência Sem Frescura. Lembra sempre, mano, se tem demanda, tem o quê? Tem venda, rapaziada. Vambora.